Olá, boa noite a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 5, versículo de número 8. Assim está escrito: Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse texto está inserido no Sermão da Montanha, quando Jesus subiu ao monte e as pessoas começaram a se aproximar. Então ele começou a falar sobre vários assuntos, começando com as bem-aventuranças e depois prosseguindo para outros assuntos de importância principal na vida daqueles que estavam prontos para servi-lo. E dentre as bem-aventuranças, todas elas traz em si um sentido, um significado, a sua utilidade, e essa do versículo de número 8 diz: Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, esta é realmente a única condição viável para que alguém possa ver a Deus, é ter um coração limpo. A natureza humana, marcada e vivida através da escravidão do pecado, nós vamos encontrar várias qualidades no coração do ser humano que estão distantes desta que é requerida pelo Senhor para que eles possam ter a oportunidade de ver a Deus. O coração, como sempre dizemos, ele é o centro da vida. É de onde emana todas as coisas, inclusive as ações, os desejos, as práticas, as vontades. Enfim, tudo parte do coração. E há uma diferença do coração daquele que serve a Deus e o coração daquele que não serve a Deus. E como esse coração pode ser purificado. Então, à luz da Bíblia, nós encontramos em Isaías, no capítulo 14, versículos 13 e 14, a seguinte expressão: E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui nós vemos a característica de um coração obstinado e soberbo, referindo-se aqui, quando se procura entender, foi exatamente o que fez com que o adversário fosse destronado da presença do Senhor, quando ele foi criado para adorar a Deus, e ele procurou comparar-se a Deus e colocar-se acima do próprio Deus. Então ele foi destronado da sua função, foi lançado abaixo, porque mostrou-se como um coração, que nós encontramos aqui, um coração obstinado, um coração soberbo, um coração procurando estabelecer procedimentos acima do que lhe era conveniente e, portanto, esse coração obstinado afasta as pessoas de Deus. E a soberba também, porque a soberba precede a queda. Todos aqueles que são dominados pela soberba, pelo orgulho, pela vaidade, pela vanglória, eles estão a um passo da queda, do caminho da derrota. Este é um tipo de coração. O segundo tipo nós encontramos, que ficou registrado por Jeremias, o profeta, no capítulo 17, versículo 19, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o pode conhecer? Então veja a que ponto chegou o coração do ser humano.
ele é dominado pelo engano, pela perversidade, pelo mal. Portanto, nós encontramos aí este coração enganoso. Não é confiável. É preciso colocá-lo num lugar de segurança, de confiança, conforme nós vamos observar logo mais a seguir. Mas aqui o coração de alguém que não serve a Deus tem estas características. Mas também, de acordo com Romanos capítulo 1 e o versículo 21, diz que o coração é insensato. Ele não tem entendimento. E lá está escrito, e o seu coração insensato. Capítulo 1 de Romanos, versículo 21. E o seu coração insensato se obscureceu, tornou-se escuridão, tornou-se trevas. A insensatez do coração leva à escuridão. Mas observamos também que o coração tem como característica a infidelidade. E a advertência de Deus para os seus filhos é que não se deixe levar por um coração infiel para apartar-se do Deus vivo. Em Hebreus, no capítulo 3, o versículo 12, está escrito: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então aqui nós encontramos um coração mau e infiel com o propósito de se afastar do Deus vivo. A orientação é que nunca haja em qualquer um de vós, daqueles que já estão ligados ao Senhor Jesus, servindo e desfrutando das bênçãos da salvação. Neles deve haver uma constante vigilância para que não haja este engano, este coração se torne mau, infiel e o leve a apartar-se, a abandonar o Senhor Deus. Mas encontramos também este coração sendo um coração perverso, conforme Provérbios no capítulo 13 e o capítulo 12 e o versículo 8, diz assim: Melhor é que estime em pouco e tem servos do que o que se honra. Segundo o seu entendimento, será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Então existe o coração mau, o coração infiel, o coração perverso, o coração insensato, o coração enganoso e o coração obstinado e soberbo. Tudo isso são ações desempenhadas que são ligadas ao coração. Por isso que Deus, utilizando-se do sábio Salomão, deixou escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração precisa ser colocado num lugar de segurança. Se este coração não estiver firmado em Deus, estiver firmado nas coisas aparentes e passageiras, este coração pode apresentar estas características: obstinação, soberba, engano, insensatez, infidelidade, maldade e perversidade. E nós vemos nos nossos dias o fruto de um coração com estas características. Como é que está a sociedade, o mundo de hoje? Em trevas, em aflição, em angústia, porque os corações estão totalmente voltados a esta prática negativa: obstinação, soberba, engano, insensatez, infidelidade, perversidade, maldade, crueldade, frieza, enfim. Tudo isso domina um coração que está ausente, onde Deus está ausente deste coração. E, portanto, as reações são estas de natureza
negativa. Mas este que tem um coração nestas condições, ele pode também, à luz do que diz a palavra de Deus, ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo, crendo nele, ter o seu coração mudado, transformado, liberto e purificado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Porque só ele tem condições de transformar o nosso coração e colocar dentro dele as características que serão necessárias para aqueles que serão chamados de bem-aventurados por ter limpo o coração, e eles, em consequência, verão a Deus. O resultado da bênção de um coração limpo é ver a Deus. Mas como então o coração pode ser purificado? No Salmo 119 e o verso 11 está escrito: como purificará o jovem o seu caminho? E lá tem a resposta: observando-o conforme a tua palavra. Então, o coração perverso, obstinado, soberbo, enganoso, insensato, infiel e mau, ele só pode ser purificado através da observância da palavra de Deus. Esta palavra que é viva e eficaz, palavra que é poderosa, que é penetrante, que vai à divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Esta palavra tem o poder de operar uma transformação profunda no coração do ser humano, quando ele se deixa alcançar pelo poder da palavra do Senhor. Então, escrito está: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Então, a palavra de Deus é o recurso que nós temos para buscarmos nela elementos, orientações, direções do Senhor, para que o nosso coração seja submetido àquilo que a palavra de Deus apresenta, e através da ação da palavra de Deus, este nosso coração seja purificado, seja mudado, seja transformado e venha a adquirir características de um coração que está ancorado nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, como pode o coração ser purificado? Nós encontramos em Hebreus, no capítulo 9 e o versículo 14, o seguinte: Hebreus 9 e 14, está escrito da seguinte forma: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, o sangue de Jesus é o único que tem o poder para purificar não somente o nosso coração, como também a nossa consciência de obras mortas, para que venhamos a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, o primeiro recurso que temos é a palavra de Deus. O segundo recurso para purificar o coração é o sangue de Jesus. Em Efésios, no capítulo 1 e o versículo 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, somente também através do sangue de Jesus é que este coração pode ser purificado. Em terceiro lugar, em Atos, no capítulo 15 e o versículo de número 9, nós vamos encontrar mais um elemento necessário à purificação do coração. Diz assim: e não fez diferença alguma entre eles, e nós, purificando os seus corações pela fé. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que se não veem. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Esta fé em Deus, ela é suficiente, ela é necessária para que haja, então, a purificação do coração, purificando os seus corações pela fé. Fé emana de Deus, procede de Deus. É a fé de Deus sendo entronizada no nosso coração. Então, pela fé, este coração, ele pode ser purificado. E em quarto lugar, nós encontramos em Provérbios 23 e 26, 23 e 26, está escrito assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. É um chamado para o homem, o ser humano, o homem e a mulher, o jovem, a criança, o idoso, colocar o seu coração nas mãos do Senhor. Dá-me, filho meu, o teu coração. Por que é que Deus pede o coração? Porque o coração, como eu disse, ele é o centro da vida. Tudo emana e se origina dentro do coração. E para que este coração seja purificado, é preciso que haja esta entrega consciente e voluntária a Deus. Colocar o nosso coração nas mãos de Deus e permitir que Ele faça as transformações que se fizerem necessárias para que o nosso coração esteja apto e preparado para servir a Deus, para ver a Deus. Foi o que Jesus deixou registrado. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então estão aqui 4 elementos que contribuem para a purificação ou para a limpeza do coração. Em primeiro lugar está a palavra de Deus, com seu poder inerente. Em segundo lugar está o sangue de Jesus, sangue incontaminado e imaculado, que se ofereceu a Deus. Em terceiro lugar está a fé, pela qual cremos em Deus, e esta fé é capaz também de purificar os nossos corações. E em quarto lugar, através de uma entrega consciente e voluntária nas mãos do Senhor nosso Deus. Filho meu, dá-me o teu coração. Colocarmos o coração nas mãos de Deus e permitir que Ele trabalhe em todo sentido para transformar e purificar o nosso coração para estarmos diante da sua maravilhosa presença. Bem, dito isto, as características de um coração que não serve a Deus, os caminhos como o coração pode e deve ser purificado, e agora, uma vez este coração colocado nas mãos do Senhor e atravessando o processo desta purificação, que características terá este novo coração? Este coração que foi colocado às mãos do Senhor e dado a Ele a plena liberdade de operar em nós, no nosso coração, para que ele se torne limpo e tenhamos a condição de ver a Deus, a bem-aventurança de ver a Deus. Então, em primeiro lugar, este coração purificado, ele tem como característica o quebrantamento. Ele se coloca diante da presença do Senhor. No Salmo 34 e o verso de número 18, está escrito assim: Salmo 34, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito.
um coração quebrantado, coração trabalhado por Deus, acessível à comunhão com Deus. O Senhor está perto de quem tem um coração quebrantado. Ele se aproxima destas pessoas. E no Salmo 51, o versos 10 e 17, está escrito assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Foi o pedido de Davi a Deus na sua confissão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então nós já observamos o quebrantamento, a pureza no coração, e no verso 17 diz: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E no Salmo 69 e o verso 20 está escrito assim: afrontas me quebrantaram o coração, estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Isto da parte do homem. Não houve quem sentisse a dor e o quebrantar do coração do salmista. Mas em Deus, ele encontrou a poderosa presença de Deus e a proximidade, que diz a palavra, está perto dos quebrantados, dos que têm um coração quebrantado. Isto, em primeiro lugar, o quebrantamento. Em segundo lugar, nós vamos encontrar no Salmo 90 e o versículo de número 12. Está escrito assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, um coração agora purificado, colocado na presença de Deus, é um coração preenchido com a sabedoria. É um coração sábio. E o salmista disse: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Um coração de sabedoria. Provérbios, no capítulo 2 e o versículo 2, diz-nos assim: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Então, o coração agora transformado, ele tem como característica quebrantamento, sabedoria. Mas nós observamos também em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os seus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Então o coração transformado, purificado, é um coração alegre. E a palavra de Deus diz que o coração alegre serve de bom remédio. O coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre desperta para o caminho da adoração diante do Senhor. Então, alegria é a característica de um coração purificado. E em Zacarias, no capítulo 10 e o versículo 7, está escrito assim: e os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Então veja, características de um coração purificado. Mas encontramos ainda no Salmo 119 e o verso 112, escrito assim:
inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. É um coração obediente, inclinado a obedecer. Então, obediência é também uma característica. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: a quem nós entregarmos o coração para servir, nós passaremos a ser servo daquele a quem nos entregamos. 6,17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, recebeu a purificação, a orientação, o ensino da palavra de Deus, e este coração agora aprendeu a obedecer. Então, a obediência. Quando está escrito lá no livro de Samuel, 1 Samuel 15, 22, quando Saul tentou oferecer um sacrifício em lugar da obediência, o Senhor, através de Samuel, disse: melhor é obedecer do que sacrificar. Porque o sacrifício, sem obediência, ele é levado como para aquilo que desagrada ao Senhor. Mas Deus preza pela obediência. Bem como em Provérbios 21 e o versículo 3, diz assim: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Então, obediência. O coração torna-se obediente diante da presença do Senhor. E, em quinto lugar, o coração passa a ser santificado. 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 15, nos diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Coração santo. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, um coração santificado. Este coração santificado, ele está apto a habitar na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que sem santificação, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o coração precisa estar santificado na presença do Senhor, nosso Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, os limpos de coração, eles são bem-aventurados, porque eles verão a Deus. Passaram pelo processo da purificação e agora demonstram em vida as características de um coração que foi purificado, preparado para estar na presença do Senhor. E de que forma a pureza de coração vai se manifestar? Uma vez que este coração foi purificado, então vai haver a pureza de pensamento. Os pensamentos que antes eram dominados pela impureza, agora são dominados pela pureza, pelos pensamentos que levam a Deus. Segundo lugar, vai haver a pureza de palavras, não vai ter mais aquelas palavras ociosas, aquelas palavras desagradáveis a Deus, mas haverá palavras que vão promover, com certeza, a edificação. Haverá pureza de desejos. Desejos que são criados no coração. Antes, os desejos eram dominados pelo pecado e exigiam o cumprimento naquela prática pecaminosa. Agora, uma vez que o coração foi purificado,
estes desejos, eles devem ser também santificados e levar para servir a Deus. E vai haver também a pureza no momento de adoração. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Não será uma adoração misturada, contaminada. Não, uma adoração pura e fiel diante do Senhor nosso Deus, adorando-o na beleza da sua santidade. Então veja quão importante é ter um coração limpo na presença de Deus. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus, e somente estes verão a Deus. Então nós observamos a característica do coração, que aonde Deus ainda não foi recebido aquele coração, as características dele é obstinado, obstinação, soberba, insensatez, infidelidade, perversidade e maldade. Mas a partir do momento que este coração vem a Cristo pela proclamação do Evangelho, coloca-se nas mãos do Senhor, ele passa então pelo processo da purificação. E na purificação tem como elementos fundamentais a palavra de Deus, o sangue de Jesus, a fé e a entrega consciente e voluntária, para que Deus possa trabalhar e transformar aquele coração. E agora, um coração purificado, ele vai demonstrar características como quebrantamento, sabedoria, alegria, obediência e santidade. E o resultado da pureza de coração é que vai haver pureza de pensamento, pureza de palavras, pureza de desejos e pureza na adoração. Este é o resultado de um trabalho profundo e permanente que é realizado pelo Senhor na purificação do nosso coração para nos colocar de maneira apta para servi-lo e glorificar o seu nome e desfrutar a sua presença e ter a promessa de ver a Deus por conta de um coração limpo diante da presença do Senhor. Que o nosso coração esteja nestas características do quebrantamento, da sabedoria, alegria, obediência, santidade. Que os nossos pensamentos sejam guiados pela pureza, as nossas palavras, os nossos desejos e a nossa adoração a Deus tenha como marca a pureza de coração. E que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.